Cara, o Flamengo tem um interesse no Rodrigo Depou, jogador do Atlético de Madrid, Baita jogador. para a saída do Gerson. É isso que eu queria perguntar. Baita jogador. Se concretizar... O Messi também tem. Não, é verdade. É sério. O Messi pediu pro time dele contratar. Eu Ah, acho eu que pensei, entre Messi, entre o Inter... Eu tô falando Entendi. Messi É porque que eu, ele falei, é eu dono. entendi você dizendo que o Flamengo tem interesse no Messi. Eu Não, achei que era não, gozação, tô agora eu falando assim, entendi. que o Messi pediu pra contratar esse... Eu acho que entre o Messi E o Mengão... e o Mengão, eu viria pro Mengão, Pra morar nos mas... Estados Unidos, né? É. Tudo bem, mas vamos colocar o seguinte. Só pra- se só o pra- Rodrigo Depou vir pro Brasil, jogar no Aí Flamengo, como substituto pro do lugar Gerson. do Gerson. Então Que você tem tem o outras Jorginho características. e o Rodrigo Depou, você vai ter. Ele não é aquele jogador de habilidade, é um jogador de pegada, né? Você vê o jogo do Depô, ele, né, mordendo o jogo inteiro. Passe muito bom. É isso. Uma característica diferente, mas seria uma baita de uma Você acha que, contratação. por exemplo, meio campo em Ademar com o Jorginho e Depou, pô, sacanagem, hein, Nossa cara. Senhora. Nossa, ele joga muito. Tomara que eu torço pelo Flamengo. também. Mas eu li que o Messi pediu depois do Mundial, que ele viu que o time tem fragilidades principalmente defensivas, né? Sim. Conseguiu e tal. Pô, imagina, lá é Busquets e Rodrigo Depou. Exato. Aí ele pegou, o Messi tinha pedido pro Inter Miami não economizar para buscar o Depô. Eu acho que o cara, se o Messi pede e você tem pretensões pro Copa do Mundo, seleção que ele queria dizer, fala, pô, se eu falar não pro Messi, pode ser que eu me complique, né? Você sabe, Ademar, eu tenho um ponto favorável ao Flamengo. Eu não sei qual é a situação. Não, eu preferi o Flamengo Mas eu sem vou te dúvida. falar qual que é. Você sabe que o campeonato dos Estados Unidos, você tem assim, ó, uma coisa, como se fosse um fair play financeiro, eu não sei se é essa expressão. Você tem 3 ou 4 jogadores só no elenco que você pode pagar acima de um teto estabelecido. Por exemplo, lá ele já tem o Suárez, com certeza acima do teto, o Messi, com certeza acima do teto, não sei o Busquets. Mas assim, todo ano é 3 ou 4, eu agora não sei exatamente o número. Então assim, a chance do Flamengo é se o Miami já tiver com todos os jogadores acima do teto, que aí ele vai ter que pagar o teto, que não deve ser pouco, mas não vai ser tão fora do que talvez um Flamengo Agora me poderia diz pagar. uma coisa, essa é a curiosidade que eu tenho, né? Você tem um teto. E por fora? Então, mas é que nos Estados Unidos, não sei se a coisa seria que nem aqui no Não, Brasil. mas né, mas cara? eu não sei, é isso que eu tô te falando, mas você faz umas propagandas para tal empresa. Sim, isso Você sem faz dúvida, não sei o isso quê, sem você vai dúvida. ser garoto propaganda. Não, e a não sei grana o é muito quê. maior, né, cara? Porque, então, o que me disseram é que o E Neymar. americano movimenta essas coisas. Uma né? coisa é ganhar em dólar, outra coisa não tem jeito, né? Você vê que o mercado imobiliário em torno do Messi lá nos Estados Unidos é espetacular. E o Messi é garoto propaganda, não tem nada a ver com É o o que a salário gente fala, dele. ele virou time do Messi. Ninguém fala então, Inter não, então time, por isso que eu falei pra você, o Messi também tem. O Messi, quando eu brinquei pra você do Messi também tem, foi justamente por isso. E para encerrar, que eu tenho que terminar aqui, eu quero fazer uma pergunta. Cara, assim, aí eu vou fazer insatisfação minha. Cara, eu acho o Pedro um grande jogador. Eu já começou essa história no Flamengo de pegar no pé do Pedro ali, primeiro do diretor, passada, e a gente está vendo também um movimento que a semana passada eu termino o programa e falei, eu quero saber qual é a posição do Felipe Luiz em relação ao Pedro. E a gente está vendo agora. Ele afastou. Ele afastou. Tirou Ele não afastou está o Pedro. relacionado E aí eu no quero jogo contra o São saber, Paulo. primeira pergunta, vamos lá, primeiro, explica um pouquinho o caso, depois eu vou perguntar. Primeiro explica o caso, depois eu vou perguntar, Ademar, Pedro cabe em qualquer time do Brasil? O Flamengo tá fazendo bobagem? Não, assim, o que eu entendo é o seguinte, a gente tem que pensar, eu acho que o Pedro foi mal aproveitado no Mundial, mas eu não tô acompanhando o desempenho físico dele. Sim. Tá todo mundo falando que ele não tá bem fisicamente ainda e tal. Mas eu acho que Bruno Henrique e Pedro não pode ser... Pô, pelo amor de Deus. A você minha falou, opinião, eu concordo. tá? A minha Quem opinião. tem um ataque desse aqui, Exatamente, a minha opinião. Mas parece que daí o staff do Pedro questionou publicamente e deixou o treinador do Flamengo numa situação delicada. E aí o Pedro não se aplicou nos treinos. Treinou assim, Um retrato dessa tô nem aí pra vocês. Tô nem aí. Vocês não vão me aproveitar? Eu também. Vocês mentem que me pagam, eu minto que eu jogo, que nem o Vampeta falou. Sim. E aí o cara viu esse comportamento. Aí tá errado o Pedro. Pelo que eu li. Não é profissional. Ele- né? Mas será que isso aconteceu mesmo? Ademar, é difícil, cara. eu li. Eu digo pelo nível, a gente conhece Então, o mas Pedro, né, cara? eu li nos setoristas Sim, dos sim. clubes, né? Eu não tô nem Mas a falando. gente não acompanha treino mais, né, Então, a Ademar? gente não acompanha mais. Mas você sabe que lá na a Globo Flamengo, os caras conseguem aproveitar, acompanhar bem lá, viu? E isso eu falo porque a Globo Esporte e tal, os caras conseguem tudo ali no Flamengo. Acompanhar bem, inclusive torcer, né, Luiz? Luiz Roberto! Flamengo!
Mas enfim, os caras conseguem ter boas informações do Flamengo. E aí, se o cara. Se ele treinou com sacanagem, ele não tem que ser relacionado com o São Paulo. Não, se ele E fez aí isso, eu tem- concordo. é. O problema é que eu acho o Pedro um bom menino, cara. Eu não sei o histórico dele, assim, eu não vejo ele fazendo isso. O que você acha disso tudo pra gente encerrar o programa, EPA? Vamos liberar o Ademar? Pode ser. Demar, sei que você Gente, tem horário. Tem um horáriozinho aí e tal. Valeu. Um abraço, Campeão. fiquem com Deus. Hoje você aí. não vai comer aquela pizza? Não vou conseguir. Mas eu vou te acompanhar. Depois, É eu, isso. depois eu até explico pra vocês, mas é um probleminha aí de última hora. Fica na Vai Santa lá, Paz, fica Demar. lá. Pô, Um semana abraço. semana Fiquem que vem. com Deus, até a próxima. Semana que vem tamo Nesse mesmo junto. bate-canal. Na semana que vem nós vamos tomar um vinho aqui em homenagem à chegada do Nilton. Um abraço, Boa. fiquem com Deus. E olha que Grande legal, Demar. hein? 103 minutos de live com média de 238 pessoas. magnífico. Obrigado demais, gente. Galera. Vamos encerrar o programa. Eu quero que você fale só pra a respeito falar do do- Pedro. O Pedro é aquilo, a gente não sabe o que acontece. Se ele tá tendo um comportamento inadequado, não tá querendo. A gente não sabe. E é difícil tomar partido. Tá acontecendo muita coisa no Flamengo, muita crise pós-mundial. E aí a gente pode também entrar no assunto do Boto, o diretor lá. Né, Pode de já futebol, emendar, que é por o favor, Pia. que veio. Alguns questionam porque ele não tem experiência no cargo de diretor, mas ele sempre foi um olheiro que é muito atuante no futebol europeu. E aí ele vem dando algumas declarações. Aí ele tá Aí diz que ele ficou dodói porque ele indicou um jogador de Irlanda e não O irlandês, permitiram ele o a Mickey contratação. Johnston. Aí diz que ele Mickey colocou Johnston. o cargo à disposição, isso gerou um mal-estar. então tá meio estranho. Acho que tá. E ele ameaçou sair. Ele então também tá tudo queria pro- o Vlahovic, é isso? Que é o Vlahovic. centroavante. Também Ainda não, quer, ainda tá também- nesse. Tem Também esse não interesse. trouxe, ele que também é contra o Pedro, aí ficou uma coisa estranha ali, né? Cara, tá, o Flamengo precisa se acertar. Acho que o presidente precisa chamar todo mundo para uma reunião e falar: olha, vocês, desse jeito vai acabar com a temporada. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. O Só lembrar disso. Libertadores, tá em Por Copa que do essa Brasil. crise, né? E acho que a questão do Boto pode ter outras coisas ali envolvidas e ele tá querendo impor um certo profissionalismo. Talvez o Flamengo, vamos dizer, o ambiente do Flamengo não está preparado para isso. Eu não tô querendo defender o Boto, não sei, porque a gente, como diz, a gente acompanha de fora. É difícil olhar o difícil. fora, né? Mas a coisa tá estranha e pode ser ruim pro Flamengo se continuar assim. Ah, sem dúvida, até porque é um time muito forte. Felipe Luiz é um treinador que a gente já falou aqui, que tá em alta, que deve chegar longe, mas realmente essa história do Você já Pedro... pensou se o São Paulo ganha esse jogo? Então, e aí eu vou te falar uma coisa, voltando, pode ser um barulho gigante, uma vitória do São Paulo, e vou te falar, ainda que o Pedro realmente essa semana tenha gerado algum problema, eu vou te falar, cara, ele foi muito mal conduzido com ele, cara. Porque ele voltou no Brasileiro, ele entrou muito bem no jogo contra o Palmeiras, faltando ali poucos minutos, uma vitória espetacular do Flamengo contra o Palmeiras. Cara, no Mundial não jogou nem um minuto, cara. Assim, Jogou pouco, né? Jogou pouquíssimo, assim, Jogos que não- foi subaproveitado ali. Jogos que já estavam resolvidos. A impressão é que, assim, e aí muita gente falando do comportamento dele. Cara, a gente tem que entender que o Pedro tá voltando de uma lesão muito grave. Talvez a lesão mais séria que tem para um atleta de futebol, né? Por isso que não dá pra tomar partido. Se realmente o Pedro tá tendo um comportamento de rebeldia, ele está errado, ele não está sendo profissional. Mas isso não é de agora, já vem de um tempo. E ele tem Deve estar se sentindo histórico. sacaneado, né? Então pede pro empresário, pro Estado, falar, ó, aquilo que falaram, ó, que o Flamengo tem interesse de negociar, vai para outros ares também, para ficar ali e infeliz também. E não tá caberia em certo. qualquer time do Brasil. Não pode, porque ele tem 8 jogos no Brasileiro, né? No Pra futebol encerrar brasileiro aqui. ele não vai conseguir. Caberia em algum time aqui do Brasil? Todos, né? Qualquer outros 19 da Série Queria A. ele no São Paulo? Pô, claro. Caberia no Rapaz, Palmeiras? pô, Caberia no imagina. Corinthians? Nos outros 19. No Santos? Opa, Ele... ele e o Neymar, olha. Pelo amor de Deus. Então é isso, Pia. 1, 2, 3, come on!